Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer mais uma live aqui no IFRJ. Bem-vindos. Olá. Oi. Boa tarde a todos. Já já nós vamos conversar com a pró-reitora de ensino, pró-reitora de extensão, perdão, ensino é só daqui a 2 semanas. A gente vai conversar com a pró-reitora de extensão, Ana Luísa, tá? E com o diretor de... O nome da direção do Júlio é imenso, eu vou ver aqui pra vocês rapidinho, porque de cabeça eu já esqueci. Mas é uma diretoria com um nome tão bonito que a gente esquece às vezes o nome, que é muito grande. Diretoria de Extensão Comunitária e Tecnológica, né? O Júlio. E com a Ana Luísa, que é a nossa pró-reitora de extensão. Estou só aguardando eles entrarem aqui para poder adicioná-los à nossa live, tá? Enquanto isso, sintam-se à vontade, peguem os cafés, peguem água, chá para quem é de chá. E já já a gente vai conversar com eles. Olá, olá pessoal. Júlio. Júlio já chegou no pedaço, pessoal. A gente vai falar com o Júlio na segunda parte da nossa live. Na primeira parte a gente vai falar com a Ana Luísa. No ponto Bad Trip, o tema da nossa live é a importância das ações de extensão no cenário atual. A gente vai falar um pouco sobre extensão, né? Para quem não sabe, no Instituto a gente tem pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de pesquisa, inovação e pós-graduação. Então, assim, o Instituto Federal, ele atua basicamente no ensino, né, no tripé, que a gente chama de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem aí várias frentes de atuação do Instituto. Então, nessa semana, a gente vai falar sobre a extensão e a importância dessas ações de extensão no contexto que a gente está vivendo, tá? A gente vai convidar a nossa pró-reitora de extensão, Ana Luísa Soares, e depois a gente vai falar com o Júlio Parre, que é o diretor de extensão comunitária e tecnológica, tá bom? Deixa eu ver se a Ana já entrou. Ainda não. Quando vocês me virem olhando pra baixo é porque eu estou com o notebook no colo, tá, gente? A gente bota o celular pra gravar aqui na frente e o notebook no colo pra poder ler as perguntas, tá bom? Boa tarde. Vocês são tão legais, gente, dando um coraçãozinho pra mim, mesmo comigo aqui sozinha ainda. Obrigada, viu, pra quem deu coraçãozinho pra vocês também, tá bom? Olá, sejam bem-vindos. Coex dos Campos também presente, Nilópolis, bem-vindos. Olá, Fê.
convidar então a nossa pró-reitora, tá? A Ana Luísa, para entrar e falar conosco, tá? Olá, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Seja bem-vinda, inclusive nesse mundo de lives, né? Tá Porque vendo, gente? Olha, a gente está fazendo os nossos pró-reitores todos aprenderem a mexer com rede social, com live, para a gente poder estar aqui falando com vocês. é verdade, a Dani está colocando a gente nesse lugar que a gente tem, assim, né, pouca intimidade, mas a gente aprende, né? Para a gente também é um aprendizado, a gente também está aprendendo a fazer algumas coisas aqui, é tudo meio novidade para a gente também, mas na medida do possível a gente está tentando, né? Então, Ana, para a gente começar, eu já expliquei aqui para o pessoal, a gente vai falar um pouco das ações de extensão nesse cenário atual que a gente está vivendo, a importância dessas ações, né? E aí a gente vai dividir a nossa live, a primeira metade vai ser com a Ana, que é a nossa pró-reitora, e em seguida a gente vai falar com o Júlio, que é o diretor de ações comunitárias e tecnológicas. Então eu vou começar logo, Ana, de fazer algumas perguntas, tá? Só para Uhum. quem ainda não tem essa intimidade com as visões que a gente tem dentro do IFRJ, explica de uma forma simples, assim, resumida, qual que é o papel da Pró-Reitoria de Extensão. Bom, eu acho que é importante as pessoas entenderem que as instituições de ensino, elas se dividem, normalmente tem um tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. O ensino, que é a sala de aula, que é onde a maioria das pessoas acham que é aí que começa e acaba a atividade da instituição, do professor. E não é mesmo, né? A gente tem a pesquisa, que é fundamental com a inovação, que não é o tema de hoje, e a gente tem a Tudo bem. extensão. Então, eu vou ver o Marcos aqui. Isso. Então, assim, dentro desse tripé, a extensão, ela seria o braço que compartilha esse conhecimento adquirido através da sala de aula, através das pesquisas, e compartilha com a comunidade. É onde a gente pode se. A gente, que eu digo, a gente, instituição, pode se relacionar com a comunidade, com a sociedade. E isso é fundamental, né? O ensino, o conhecimento não tem que ficar encastelado, e muito menos, ele não tem que ser só para o aluno. Se nós estamos em um território, a gente tem que dialogar com esse território. E através da extensão, a gente tem infinitas possibilidades de fazer isso. Então, assim, tentando simplificar, a extensão está nesse lugar, na relação da instituição com a sociedade como um todo. E a... Desculpa, pode completar. Não, é só porque eu estava aqui, pensei numa outra coisa. E ainda mais o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, que muita gente não sabe, eu venho repetindo isso, mas assim, nós temos uma capilaridade muito grande. Nós estamos distribuídos em 15 campos espalhados no interior do estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro inteiro, não só interior. Então, a gente, através da extensão, tem um potencial É enorme muita de comunidade podermos. com a qual nos relacionarmos, né? Com as quais nos relacionarmos. Muito diferente de uma universidade que está em 2, 3 campos, né? Assim, não, nós estamos em 15 regiões diferentes, então a gente tem um potencial enorme de possíveis realizações nesses territórios. E você assumiu a Proex aí há pouco tempo, né? Aproximadamente um mês, se não me engano, foi 5, né, de maio. O que fez Exato. aceitar esse desafio aí? Bom, é um desafio mesmo. Primeiro porque eu aceitei esse desafio no meio da pandemia. Então, eu tenho trabalhado com a equipe da Proex em trabalho remoto, a gente se fala, a gente faz reuniões
e nenhuma olho no olho, nenhuma de pertinho. Então, isso por si só já é um desafio. É, E aí, são algumas coisas que me fizeram aceitar. Primeiro, é o convite do nosso reitor, do professor Rafael Almada, porque eu tenho enorme admiração, muita confiança nele e realmente assim venho assistindo nesses 2 anos de gestão o trabalho maravilhoso que ele, com a equipe que ele construiu, vem realizando. Então, isso realmente assim é um salto, mas tem uma cama elástica embaixo do trapézio, né? Então, assim, é uma equipe muito bacana, muito comprometida, muito trabalhada. Só um minutinho, porque eu acho que deu algum. Tá, não. E realmente a gente. Isso me deixa muito confortável de aceitar. E, em segundo lugar, porque eu sou professora do IFRJ há 17 anos. Há 17 anos eu sou servidora, sou professora do curso de Produção Cultural do Campus Nilópolis, do nosso bacharelado. E é uma alegria, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa instituição. Então, 17 anos depois, eu acho que me foi dada essa oportunidade e eu desejo muito poder contribuir com essa gestão e, para além dessa gestão, poder contribuir com o Instituto e com o legado que a gente certamente pretende deixar. Bacana. E a gente tem esse cenário de pandemia, né? Como você falou que você entrou no meio aí da pandemia, da quarentena, né? E a gente está aí com o calendário acadêmico, as atividades presenciais suspensas, mas como forma de continuar desenvolvendo ações educacionais, né? A gente tem visto aí muitos projetos de extensão que vêm sendo desenvolvidos aí no âmbito virtual, como oficinas, workshops, entre outros, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ações e qual a importância delas, né, na sua visão, nesse contexto. Bom, realmente os professores, extensionistas, já vêm realizando, adaptando, muitos vêm adaptando os seus projetos que estavam em andamento para a forma remota. Na semana passada, nós oficializamos a suspensão do calendário presencial, ou seja, o IFRJ suspendeu qualquer evento presencial este ano de 2020. E são algumas razões. Uma é que no nosso retorno, a gente vai precisar muito do espaço físico, todo o espaço físico da instituição, para aulas, porque a gente sabe que a gente não vai poder voltar da forma como nós funcionávamos. Então, precisaremos ter menos alunos no espaço físico da sala de aula. Então, assim, eu acho que tem uma questão estratégica do ponto aí de vista logístico. Além disso, a gente achou por bem suspender oficialmente esse calendário de eventos presenciais e eu venho incentivando, né, a equipe da ProEx vem incentivando que todos transformem os seus eventos, as suas semanas, enfim, todos os seus eventos planejados para 2020 de forma remota. E, se possível, até antecipá-los. Porque, primeiro, eu acho que é importante a gente criar esse calendário. Eu acho que é muito importante para a nossa comunidade a gente se movimentar, a gente poder também ir envolvendo os alunos nas atividades de extensão. E a gente vai ganhando fôlego para quando a gente puder voltar para um retorno em sala de aula seguro, evidentemente, a gente já esteja com esse manejo de algumas atividades em curso, acontecendo, os alunos envolvidos, o corpo docente envolvido. Então, a gente realmente acha que a antecipação desses eventos e a realização desses eventos de forma remota, ele dá uma vida para toda a comunidade. E sem contar que é fundamental para a nossa saúde mental, né? A gente tem visto aí que o que tem mantido as pessoas com alguma sanidade são as lives, os shows, as peças de teatro, os filmes, os livros, enfim.
As atividades culturais, né, estão muitas vezes aí relegadas a segundo plano, elas são fundamentais hoje, a gente vê claramente, para a gente conseguir estar ainda um pouco saudável, né? Apesar de tudo. É verdade. Eu tenho visto mesmo a gente que, como comunicação, né, a gente recebe as notícias dos campos também para divulgar. E eu tenho visto que várias alternativas têm sido mesmo os professores realizando oficina, né, preparação para Enem, alguns professores que eu achei muito legal também, que se eu não me engano foi o Duque de Caxias, que fez um passeio virtual por pontos turísticos da Itália, né? Então, assim, é uma forma, né, que você está em quatro paredes, mas a sua cabeça não está, né? Então você consegue essas Sim, atividades se sentir um pouco mais livre, né? sim, e tem muita oferta, muita oferta. A gente vem tentando também organizar essas ofertas para poder disponibilizar e poder divulgar para todos os campi, né? As COEX, elas estão muito envolvidas nesse processo, né, da realização desses eventos virtuais, virtuais não, remotos. Então, isso tem sido também muito importante, a colaboração dessa rede, da gente estar podendo trabalhar em rede. Isso é de fundamental importância. Com certeza. E você falou que vocês estão tentando fazer um mapeamento, né? A gente já tem aí uma noção de quais ações futuras nesse modelo estão previstas? Deu uma travada? Estou Voltou. preocupada aqui com uma coisa que tá indo e voltando. Acontece, live é assim Se mesmo. é normal, né? Tá É, bom. Bom, qualquer coisa também o Júlio está aí de stand-by, eu não sei, enfim, vamos. Sim, a gente já tem algumas ações previstas, sim. Né? Bom, as atividades, a gente não parou as atividades, né? Inclusive, semana passada, a gente está em curso, isso é um projeto que já existia, não fui eu que trouxe, embora eu fizesse parte da comissão, que é o projeto da implementação do plano de cultura do Instituto, né, do IFRJ. Então, a gente está em processo de elaboração, nós temos representatividade de todos os campos, e semana passada fizemos uma reunião excelente com esses representantes e estamos aí trabalhando na elaboração desse plano. Que o Júlio vem tocando, ele pode falar também melhor sobre isso, mas eu acho que é um marco importante e que a gente vem dando continuidade, assim como outros projetos no âmbito da Pró-Reitoria que a gente vem dando continuidade, apesar de não estarmos com as aulas, né? A gente não tem aula acontecendo, mas a instituição não está parada, muito pelo contrário, a gente está trabalhando à beça. A gente você está está dizendo que o campus do Duque de Caxias teve mais de. Não, o Ju Palomar disse que teve mais de 100 pessoas presentes no passeio para Roma e o M. Lopes Inocêncio já está dizendo que vão fazer em breve uma nova edição no Peru. Então, ó, já tem uma ação de extensão aí também agendada. Pode ficar ligado. Quem quis viajar, viajou para Roma virtualmente, agora vai viajar para o Peru. Gente, todo mundo tem que fazer isso, porque aí depois, quando a gente voltar ao normal dentro do possível, a gente vai poder, a gente pode ir para Roma ou para o Peru e já conhecendo um monte de coisa, já sabendo o seu, Aqui. já sabe o seu roteiro. Ai, não, quero dar mais tempo aqui nesse museu porque me chamou mais atenção. Olha só que oportunidade. É sério, a gente tem que usar esse tempo de alguma forma produtiva, interessante, né? Isso é fundamental, fundamental. A gente está trabalhando muito também na preparação desse retorno. Nós vamos retornar, né? Isso é, vamos, a gente sabe que esse retorno não vai ser uma tarefa simples. Então a gente está se preparando para esse retorno, como pró-reitorias. A Pró-Reitoria de Extensão ela está muito envolvida na aquisição de impressoras 3D para a gente dar continuidade e maior produtividade
as máscaras, os escudos faciais, né? Então, a gente está nesse processo e também a gente está cuidando da aquisição de máscaras de tecido, porque quando voltarmos, nós vamos distribuir máscaras de tecidos para todos os alunos, funcionários, servidores, professores, enfim, né, toda a comunidade do IFRJ. Então, a gente está produzindo, a gente está já viabilizando a produção dessas máscaras, estamos fazendo com algumas modalidades, inclusive também com cooperativas, trabalhando com cooperativas de costureiras, para também, à medida que a gente adquira essas máscaras, mas também que isso tenha um impacto social importante. A gente tem feito a distribuição, né, de o álcool. O Júlio, deixei essa pauta para o Júlio, né, ele vai falar melhor, mas também dos escudos faciais. A gente frequentemente recebe e-mails de hospitais, de, enfim, de organizações de saúde, de também ONGs. Tem agora uma solicitação de uma ONG que trabalha com população de rua. Então, a gente tem, à medida da nossa possibilidade, atendido essas solicitações. As pessoas têm mandado e-mails ou para o gabinete ou direto para o ProEx, e a gente vem, né, tentando escoar essa nossa produção e também distribuir os escudos e o álcool, mas, né, que mais assim? É muita coisa que a gente tem feito, muita coisa. A gente vem aí trabalhando uma rede, né, com os COEX, uma rede de cineclubes. Assim, esse um mês, eu tenho a sensação que já passaram pelo menos uns 5 meses de tantas, tantas coisas. Uma coisa muito importante também é o auxílio emergencial, né? Nós conseguimos fazer esse repasse de um auxílio emergencial para os nossos alunos, porque, né, os alunos, as pessoas comem, as pessoas pagam aluguel, a gente sabe que tem gente que não é do Rio, enfim, então foi feito esse, esse processo de auxílio emergencial, também no âmbito da ProEx. Os estágios que não pararam, né, que a gente vem monitorando, estágio de forma remota, também isso dentro da ProEx, lives com, enfim, com a questão da acessibilidade, a gente vem discutindo sobre isso. É muita coisa, muita coisa. A gente vem atuando em muitas frentes. Eu acho que como você disse, né, que a extensão é essa ponte aí que a gente tem entre a instituição e a comunidade que nos cerca, né, e que a gente está também, de certa maneira, fazendo o nosso papel social enquanto instituição de ensino, quando a gente tenta estar próximo dessa comunidade. Eu acredito que seja muito importante a gente deixar claro para as pessoas que mesmo no contexto da pandemia, a gente não deixou de trabalhar por essas ações de extensão, né? Ainda que elas estejam sendo feitas de uma forma diferente, mas a gente não está parado, né? Então, você enumerar todas essas coisas que têm sido feitas em relação à Pró-Reitoria de Extensão, eu acho que dá para dar uma dimensão para os nossos espectadores, né? Do quanto esse trabalho é importante e que não para, né? Apesar de estar remoto. Não, não para. Muito pelo contrário, a gente está trabalhando muito mais, porque além de estar dando continuidade, a gente agora tem aí 2 editais abertos, editais integrados. Isso também é uma coisa importante que a gente conseguiu fazer, que são editais onde pesquisa, ensino e inovação estão juntos, né, nesses editais, ou seja, a gente está trabalhando de forma integrada. Então, na verdade, a gente está criando, ó, a Natália acabou de falar, a gente está criando mais ações, ela está certa, Natália. A gente está criando mais ações, além de estar dando conta de todo o nosso trabalho cotidiano. Então, a gente está trabalhando muito mais. E, assim, pessoalmente falando, né, assim, eu não consigo
pensar numa instituição de ensino descolada da realidade, descolada da sociedade. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto orgulho de ser professora do IFRJ, porque o IFRJ ele briga por estar nesses territórios. Teria sido muito mais confortável, talvez, a gente ter um campus na usina, outro no Leme, outro Um no Leme, outro no Leblon. outro Leblon, né? Não, a gente está onde a gente acredita que, de fato, a gente faça diferença, né? E não, para mim, pessoalmente, pela minha história, pela minha trajetória, eu não consigo estar descolada dessa realidade social, né? O Brasil é um país que tem um desnível social enorme, gritante, e que isso vem junto com uma série de questões que passam pela questão do preconceito. A gente está aí nessa pauta agora da questão, né, do preconceito racial, das questões de gênero, das questões de acessibilidade. A gente tem uma pauta infinita, a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? A gente está inserido numa região X, Y, Z, a gente dialoga com essa região e a gente quer que essas pessoas que não são os nossos alunos, que sequer puderam passar na calçada de uma instituição de ensino, muitas vezes, mas que eles possam entrar nessa instituição e que a extensão seja uma porta aberta para isso, para possibilitar que a sociedade entre na nossa instituição. Bacana. E assim, Ana, a gente hoje, eu já falei no início, mas eu vou falar aqui novamente para quem entrou agora na live, a gente está dividindo a nossa live no meio, a gente está começando nessa primeira metade com a Ana Luísa, que é a nossa pró-reitora de extensão, e a gente já vai conversar com o Júlio, que é o diretor de extensão comunitária e tecnológica. Então, para finalizar essa primeira parte com a Ana, eu queria te perguntar, o servidor, né, ou o aluno que quiser desenvolver uma ação, né, de extensão, no caso, nesse momento, remotamente, né, mas enfim, que ele quiser alguma orientação, né, ele entra em contato por onde para receber essa orientação, esse suporte da PROEC? Bom, é importante falar de novo, né? Você lembrou bem, né, que tem pessoal que entrou depois, que nós estamos com 2 editais abertos. São esses editais, a gente está aí recebendo projeto, né, inclusive de servidor, seja docente, servidor, o edital está ali. A gente tem as COEXs, né? Cada campus tem uma COEX, e a gente tem trabalhado muito em rede com eles. E também pode procurar a própria PROEX, que a gente tira dúvidas, a gente está lá, gente. Se a extensão do IFRJ tem que estar aberto, quanto mais a PROEX, né, Dani? Tem que estar, a gente está lá, a gente tira as dúvidas, a gente. Enfim, a gente está aí para fazer junto. O que a gente não souber, a gente vai procurar. Eu travadinha. Então, e-mail, tá, gente? proex@ifrj.edu.br. Através do e-mail da Proex, vocês conseguem fazer contato com a Pró-Reitoria de Extensão e pedir mais informações também, um apoio, né? Infelizmente, a internet da Ana deu uma travada. Acredito. Muito bom mesmo, Ju. Sempre muito bom trabalhar em parceria com a equipe da Proex. Infelizmente, a internet da Ana travou. Também nosso tempo já estava acabando com a Ana. Eu vou convidar aqui o Júlio para poder falar com a gente, né? Ana, por favor, se você voltar, continua com a gente nos comentários aqui. Se você quiser continuar e concluir o seu pensamento, por favor, fala com a gente aqui nos comentários, tá? Eu vou convidar o Júlio aqui para falar com a gente, então, sobre essas ações, mais especificamente sobre essas ações que a gente tem feito em relação à produção de álcool gel, tá? Então, só um instante que eu vou convidar o Júlio aqui. Oi, Júlio, tô te vendo aí, mas espera aí que eu vou te convidar para participar.
Opa, cheguei. Olá! Nossa, quanto cabelo, Júlia! Pois é, pois é. Tô tão Tudo bem? acostumada de ver cabelo baixinho. Acho que tá escuro aqui, no rosto, né? Tá um Tentar pouquinho, colo... porque tá, a luz tá Aí que um pouquinho. tentar colocar mais luminosidade aqui nesse processo, só um minutinho. É ao vivo, tá, gente? Show. Ao vivo é assim mesmo. Bastidores, gente, acontece. Ao vivo é assim mesmo. Olá. Boa tarde, Olá, Dani. Tudo bem? boa Parabéns. Parabéns à Coordenação Geral de Comunicação por essa iniciativa, por essas lives para dialogar com a comunidade do IFRJ e fico muito feliz pelo convite. Estava aqui assistindo você e a Ana, né, falar um pouquinho e é um prazer estar aqui com vocês. obrigada. Prazer te receber também. Então, a gente, pela primeira vez, está fazendo esse processo aí de dividir a live na metade, né? Metade inicial foi com a Ana, agora a gente vai conversar um pouquinho mais com você, então, sobre essas ações que a gente está fazendo de produção de álcool gel, né? E também sobre as partes de cultura. Então, assim, para a gente começar, né? Vocês estão desenvolvendo essa ação em parceria com a Propi, né? De fabricar álcool gel e equipamentos. Álcool gel não, álcool 70, que não é só gel. E equipamentos de proteção individual, né? Então, você explica pra gente, então, qual é exatamente o papel da Proex nesse projeto, por favor. Bom, como a Ana já falou aí, né, eu vou tentar evitar repetir algumas coisas que ela já falou, para a gente poder ter uma perspectiva de avanço aí na conversa, né? Falou de todo o papel da extensão, toda a importância do papel de extensão junto à sociedade, junto à comunidade externa, né? E o IFRJ deu uma resposta muito rápida, né? No início da pandemia, houve aí essa ação de um edital interno, né, para os campi, para que a gente conseguisse utilizar essa capilaridade dos campi para atender, né, a comunidade do entorno. Então, quando o Instituto fala, né, lá na lei de sua criação, de que o Instituto tem uma atuação, né, tem que ter uma atuação forte com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a gente está falando também de atender a demanda da sociedade, né? E essas demandas elas são permanentes. No momento de pandemia, toda a sociedade passa a ter uma demanda nova, né? Passa a ter uma demanda ali realmente da questão da proteção facial. A Ana falou das máscaras, né? Então esse projeto, por exemplo, de alguns campos de produzir os escudos faciais, face shield em inglês, né? E a produção do álcool gel glicerinado e também álcool 70 para higienização de superfícies. Então, a gente tem 7 campi nesse processo, né, produzindo álcool. Então, foi um edital, existem coordenadores desses projetos. Eu acabei de chegar do campus Duque de Caxias, estava lá, o campus onde eu atuo, né, como docente, estava lá ajudando na produção hoje lá de álcool. Né? Tem sido um momento bem bacana, porque a gente não só na extensão consegue contribuir um pouquinho para que essas políticas aconteçam, mas também na atuação como químico lá no laboratório. Então, eu acho que foi uma resposta rápida, né? Alguns campi, por exemplo, o campus de Maracanã já atingiu a produção de 6.500 litros de álcool, né? Hoje nós tivemos mais uma ação no Morro da Formiga pela manhã, estive lá. Então a gente tem transformado, Dani, algumas parcerias. Eu posso dar um exemplo, não sei se é agora. Pode, claro. Por exemplo, é importante a gente deixar claro também as parcerias que a gente tem em vários âmbitos, né? Então eu vou dar só. Mas você já vai falando, você já falou do Morro da Família, então é isso aí, toca a Eu bola. falo, eu falo muito, né? Faz Então, parte. é um bate-papo, né? Aqui é um bate-papo. Sim. Então, as pessoas estão aí nas suas casas tomando um cafezinho agora, né? Eu Quatro tô e com a pouco da. água aqui mesmo, café só mais. Então, a gente tem desde o final de 2019 uma parceria com o Império da Tijuca, né? Nossos alunos do curso de artesanato lá de Belford Roxo atuaram no barracão do Império da Tijuca construindo o carnaval do Império da Tijuca, né? Coordenados pelo professor André Wonder e pelo professor Flávio Sabrá, talentosíssimos professores do campus Belford Roxo, e coordenados também juntamente pelo carnavalesco do Império da Tijuca, o Guilherme Estevão. Gente, quem não conhece o Guilherme Estevão ainda, o carnavalesco novo, talentosíssimo, né? E esses alunos puderam ter essa vivência lá no barracão, né, do Império da Tijuca. Nesse momento onde a gente vive a pandemia, né,
a gente então foca os esforços dessa parceria para atender as demandas da pandemia. Então a gente já hoje, pela segunda vez, fizemos uma ação junto com o Império da Tijuca, que é uma escola de samba que vem da comunidade do Morro da Formiga, né? Uma doação desse álcool produzido no FRJ para moradores do Morro da Formiga. Então isso é só um exemplo, né, de como a gente tem tanto buscado novas parcerias, como a Ana falou aqui, mas também utilizado algumas parcerias já existentes para poder focar agora os esforços, que é a prioridade, né, da prevenção do coronavírus e de toda essa mudança que teve na sociedade, esses novos ritmos, esses novos limites sanitários e sociais que a pandemia trouxe. Tem outros exemplos também, depois eu falo. Pode falar. Quer falar dos exemplos? Fala. Esse é Não, o momento de falar das parcerias. só mais um exemplo, a gente está fazendo uma aproximação também com o Ponto Cine, que é um grande parceiro aí dessa nossa gestão, né? Tivemos 2 cursos de formação lá no Ponto Cine, tivemos visita de vários campi dos nossos alunos ao Ponto Cine para sessões. Oi? Desculpa. Ponto Cine fica em Guadalupe, não é isso? Ponto Cine Guadalupe. Isso é um cinema que só apresenta filme brasileiro, né? O Adailton Medeiros é o coordenador lá, um cara sensacional. E a gente está em contato agora com o Adailton para poder fazer também uma ação também em relação à doação de álcool para a comunidade lá de Guadalupe também. Então a gente tem estado muito perto dos nossos parceiros, mas nesse momento focando aí as demandas da pandemia. Outra parceria, né, já que a gente está no momento das parcerias, que o IFRJ fechou foi com o Detran, né, do Rio de Janeiro, para distribuir kits aí com máscara, álcool e uma cartela educativa, né? Qual foi o papel do IFRJ nessa ação e qual é a importância de focar nesse público de motorista e motociclista? Essa parceria já é um outro exemplo, né, Dani? É um exemplo de uma parceria recente, né? Uma parceria que surgiu agora no... Você está ouvindo? Está ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Tá, que o seu áudio deu uma cortadinha aqui. Tá, vou continuar. Que surge nesse momento da pandemia, né? Então, o Detran, né, que tem um departamento de educação, né? Pensou, porque se a gente pensar, né, os motoristas de caminhão, de ônibus, né, até mesmo de aplicativo, são trabalhadores e trabalhadoras que continuaram suas ações, né? Suas ações laborais diante da pandemia. Se a gente pensar, por exemplo, no abastecimento dos mercados, né, dos hortifrutis, depende da ação desses motoristas. Então, a gente pensou, numa ação que pudesse agregar, né, essa capilaridade que o Detran Educação tem com os motoristas de diversos ramos, né, os motofretistas também, né, para entrega de diversos itens, enfim, com essa capacidade do IFRJ de usar a sua infraestrutura nesse momento para a produção do álcool. Então a gente assinou um acordo de cooperação, né, entre o Detran e o IFRJ, e as ações têm sido basicamente, né, as ações em loco são de distribuição de álcool e máscara e de conscientização desses motoristas. Então já teve uma ação específica para caminhoneiros, teve uma ação que nós participamos, saiu até uma matéria pela CGCom, com os taxistas. E também a gente está nesse momento, se vocês procurarem aí, para quem está nos ouvindo, né, no próprio Instagram do IFRJ, no Facebook, a ação nas redes sociais de conscientização, onde especialistas, tanto do IFRJ quanto do Detran, dão dicas a esses motoristas, né? E isso que serve para a população em geral, né? Então foi muito bacana estar lá. Nós fizemos uma ação no posto do Detran, que fica no Ceasa, lá em Irajá. Tivemos lá a comunicação, o Eladio estava lá, o próprio reitor, o professor Rafael, Mônica, então nossa diretora de engenharia, então muita gente que está participando aí dessas ações de extensão e que são extremamente necessárias nesse momento. Acho que o Instituto Federal do Rio de Janeiro cumpre o seu papel social, utilizando os seus recursos humanos, os seus recursos tecnológicos e a sua infraestrutura para ajudar a sociedade nesse momento. E aí, saindo um pouco dessa parte do álcool, né, a gente tem falado disso, mas acho que vale a gente voltar
A Ana Dani, já tá cortando o pode seu áudio para mim. estar. Tá cortando o seu áudio. Eu não sei se tá cortando, pessoal. Dá um ok aí se o áudio da Dani estiver bom para vocês. Para mim Que tá parecendo normal, então eu não sei se está cortando ou não. Pra mim, continua aparecendo. Vou tentar fazer. agora melhorou, Dani, pode falar. Tá. Melhorou. Vou tentar te fazer a pergunta, então se cortar, você fala que não tem problema não. A gente teve aí um spoiler da Ana, né, falando das ações de cultura também. A gente sabe que você hoje está à frente das ações de extensão cultural, né, do PEC. E aí, poderia falar para a gente também a importância, né? Eu acho que todo mundo já tem uma noção, mas é legal a gente destacar a importância da cultura nesse momento, né? E o que você acha dessas alternativas encontradas aí, com artistas se apresentando live, com eventos online, né? Então, acho que a Ana falou muito bem, né? A Ana já tem uma experiência aí na área cultural de muitos e muitos anos, né? E acho que nesse momento, como ela falou, né? Alguma sanidade que a gente consegue manter nesse momento de isolamento é muito por conta também, né? Das ações culturais, do acesso que a gente está tendo, né? Bom, no ano passado, né, 2018, 2019, na verdade, foi um desafio muito grande assumir, né, a Diproeste. A Diproeste foi uma diretoria pensada, né, com essa perspectiva, né, multi, né, ou seja, a gente tem as ações culturais dentro da Diproeste, as ações esportivas, a política de estágio, a política de acompanhamento de egressos. E quando o professor Rafael me fez o convite para assumir essa diretoria, eu fiquei muito feliz, né, dele confiar em mim esse desafio tão grande. E nós, nesses 2 primeiros anos, a gente fez uma potencialização do programa Extensão Cultural, que é um programa de formação de plateia, né? Que foi criado, nem todo mundo sabe disso, né? Foi criado na época que o professor Rafael era pró-reitor de extensão, junto com a professora Ana Luísa, que hoje é pró-reitora de extensão, né? Então lá atrás eles criaram esse programa e a gente agora na Diproeste consolida esse programa em 2018, 2019. 2020 seria também um ano de maior ainda consolidação, até que vem, né, a pandemia. Só para vocês terem noção, a gente é parceiro de um programa do município do Rio de Janeiro, da prefeitura, que chama Cadeira Cativa, né, que foi criado também pela professora Ana Luísa quando esteve lá na Secretaria de Cultura. E nesse momento a gente tem atividades remotas acontecendo, né? Assim como a gente vê lives de diversos artistas, né? Enfim, a gente tem também essa nossa parceria com o programa Cadeira Cativa e a gente continua enviando para os estudantes, né? Enviando para a comunidade. E eu acho que é isso. Assim, para mim, o grande desafio, Dani, é a gente descobrir esses novos limites, né? E colocar um pouco a cabeça para funcionar, para criar novas estratégias, né? Nesse momento, acho que tanto para a questão cultural, a questão do trabalho remoto em si em geral. E aí foi colocado um exemplo aqui muito bacana, que é o projeto Caminhadas Culturais, lá do campus Duque de Caxias, que é um projeto, né, chancelado pela Proex, é um projeto que tem fomento do edital de extensão, né? Eu pude assistir, né, uma parte do passeio lá em Roma, né? E você achou Foi, de ir para Itália? foi maravilhoso, assim, foi incrível, realmente. Os coordenadores desse projeto, né, têm uma pegada histórica, então tem um professor de história que fala, tem um professor de sociologia que fala da parte social, das épocas, enfim, tem professor de geografia, né, até mandar um abraço, acho que o pessoal está aí, professora Lívia, professor Guilherme, professor Jorge, professor Wagner. Então, assim, tem uma perspectiva muito ampla, né? E é um projeto que tem sido divulgado tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Então, a gente, na verdade, tem visto vários exemplos desses. E tem uma coisa que a Ana falou que eu queria reforçar, que a gente vem, né, tentando e conseguindo, de alguma forma, fortalecer o fórum de gestores de extensão nos campi, né? Nós temos, todos os campos do IFJ têm um coordenador de extensão e alguns campos têm até uma diretoria, né, que abarca também a questão da extensão. E a gente vem trabalhando de forma muito unificada, né, com esses gestores de extensão, até mesmo nos nossos comunicados.
oficiais da Proex em tempos de pandemia. É muito importante ter esse olhar dos campi, né? Entendendo a extensão, né? Entendendo a Proex como uma impulsionadora e criadora de políticas de extensão, mas entendendo também uma unidade junto com os campi nessas políticas de extensão, sem deixar também de considerar as especificidades de cada unidade de ensino que a gente tem. A Ana chegou a comentar também sobre o plano de cultura, né, que o IFRJ está tentando implementar. Você pode falar um pouquinho sobre esse plano de cultura para a gente? O plano de cultura é um desejo também da comunidade do IFRJ, né? A criação, a implementação desse plano de cultura foi um item, né, que estava no plano de gestão que a gente construiu na época da eleição, né, para a reitoria. E aí o professor Rafael, junto com a professora Cristiane, que era para a reitora de extensão, me conferiram aí esse desafio de iniciar esse processo, né? Então a primeira coisa que a gente fez, Dani, acho que é importante colocar isso, até por uma questão política mesmo, institucional, né? A primeira coisa que a gente fez foi tentar resgatar algumas ações que já tinham sido feitas no histórico do Instituto sobre isso, né? Então o professor João Guerreiro, que eu vi aqui um comentário, aqui a gente não pode ficar lendo comentário, senão a gente fica muito focado no A comentário, gente né? se perde, né? Eu também fico Pois é. perdendo. Professor João Guerreiro, né, na gestão lá da Proex, da professora Ana Beija, lá na Proex. Então, houve um início de um trabalho, eu acho importante a gente resgatar isso, né, para valorizar o trabalho das pessoas, né, até porque uma perspectiva, um plano de cultura não é um plano de cultura desta gestão, mas um plano de cultura para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né. E aí criamos uma comissão, como a Ana falou, com representatividade de todos os campi, e a gente, no ano passado, né, a gente começou criamos a portaria, começamos a iniciar os trabalhos, e quando a gente ia para uma fase mais operacional de mapeamento dos equipamentos culturais dos campi, dos grupos culturais, veio a pandemia, né? E aí, acho que na pandemia, no início, todo mundo ficou um pouco sem saber o que fazer em algumas situações, mas nesse momento a gente está retomando esse trabalho, a Ana até citou aqui, né, a reunião que nós tivemos, e tem surgido muitas ideias legais, né? Acho que os nossos campi têm muita diversidade entre eles, mas também muitas coisas que aproximam. Então eu acredito bom, a nossa meta, na verdade, né, ao final do trabalho dessa comissão, aprovar lá no Conselho Superior uma política cultural, né, para o IFRJ. Eu acho importante a gente entender os nossos campi também como equipamentos culturais, né? A gente sabe que no Instituto Federal do Rio de Janeiro e em diversos institutos federais pelo Brasil, muitas vezes o ginásio esportivo do Instituto é o ginásio esportivo da cidade, né? Então, por que também o auditório do campus não pode ser o cinema da cidade, né? Não pode ser mais um equipamento onde a gente pode ter ali atividades culturais para aquele arranjo produtivo, social e cultural. Então, a gente pretende, né, deixar aí um documento, mas para além de um documento, né, criar uma política cultural para o Instituto de forma institucional. Estou muito feliz à frente desse trabalho e com a experiência que a Ana Luísa tem, né, também em gestão cultural, o professor João Guerreiro. Então, muita gente que está nesse processo tem muita experiência, professora Andréa Falcão, lá de Niterói, professor Alexandre Pimentel, de Nilópolis. Então, a gente tem um timaço aí, além dos representantes de todos os campi. E temos também representantes que participaram dessas atividades anteriores, né, em outras gestões. Então a gente resgata isso para tentar ter diversos olhares nesse processo. Até porque é isso que você falou, né? Não é um trabalho de uma equipe, né? É um trabalho da instituição. Então é legal ter esse resgate para que as pessoas que fizeram não achem que o trabalho é em vão e para as pessoas que acompanharam esse trabalho também possam ver o resultado dele, independente de quem está na gestão, né? Isso é muito bacana. Com certeza. Bom, a gente está se encaminhando aí para os minutos finais, porque senão daqui a pouco o Instagram vai quicar a gente, porque eles não deixam a gente falar mais de 1 hora. E eu falo muito. Eu também?
Então, por favor, Júlio, deixa aí uma mensagem final para os nossos espectadores sobre a importância de valorizar essa parte tanto cultural quanto das outras partes de ação de extensão aí. E para quem quiser, né, fazer parte disso também, como é que procura, quem que procura no campus, onde faz, onde se candidata. É importante, Dani, destacar, né, como eu já falei, mas eu queria destacar nessa mensagem final. Primeiro, agradecer o convite, né, da Coordenação Geral de Comunicação do IFRJ, que está de parabéns aí com essa iniciativa, né. Eu acho que uma coisa que tem feito diferença, né, é que a gente tem trabalhado realmente muito próximo ao Fórum de Gestores de Extensão, né, temos feito reuniões sistemáticas com esse fórum de todos os campos, então ouvir o olhar, perceber o olhar dessas pessoas, né, o lugar de onde elas falam é muito importante. Isso foi muito importante, por exemplo, agora na criação do edital integrado, né, de ensino, pesquisa e extensão, que está com as inscrições abertas. Existe uma outra questão também que a gente está construindo junto com o fórum, que é o manual de extensão, né? Então, assim, se a gente tem a criação de uma política cultural por meio do plano de cultura, o manual da extensão é um documento institucional que já é um desejo muito antigo também dessa comunidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então a gente vem construindo isso. A Natália Quintanilha, coordenadora geral de programas e projetos da ProEx, tem tocado esse GT junto com alguns gestores de extensão. Então a gente aproveita um pouco também, né, já que a gente está tendo menos eventos presenciais, menos não, nenhum, né? As demandas elas aumentaram, mas elas estão diferentes. Então a gente, por exemplo, entende, né, que o fortalecimento desse fórum de gestores ele está ligado também à criação das políticas institucionais da extensão, né? E como a Ana falou, né, a ProEx está aberta, a gente recebe as pessoas, né? Eu gosto muito de receber, tenho recebido as pessoas de forma remota, mas gosto de receber as pessoas lá na Pró-Reitoria para tomar um café, para bater papo, para ouvir as demandas, né? Eu, como extensionista, acho que é fundamental que a gente esteja aberto a ouvir as necessidades das pessoas e eu acho que as coordenações dentro da ProEx, né, e as diretorias e os gestores de extensão dos campi têm esse olhar, têm essa abertura, essa escuta sensível. Eu queria deixar aí, aproveito só reiterar o que a Ana já falou, deixar as portas da Pró-Reitoria abertas. A gente tem trabalhado bastante, mas é um trabalho muito bom, né, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e pela sociedade carioca e fluminense. Obrigado. Então, muito obrigada, Júlio. Obrigada, Ana, por estar com a gente na primeira metade. Para quem não viu o início da live, ela vai ficar salva, tá? E muito obrigada pela participação de vocês, por estarem dispostos aqui a falar com a gente. Ó, a Luísa está falando que gostaria de se despedir, agradecer o convite, já que a tecnologia não se deixou ela se despedir ao vivo. Tem dessas coisas, Ana. Infelizmente, a tecnologia tem dessas coisas, mas muito obrigada pela sua participação. Sua fala foi imensamente agregadora, tá? Obrigada por se dispor a falar com a gente, também, tá? E tendo mais ações de extensão, manda pra gente da CGCOM que a gente divulga. Obrigado, Tá Ana. bom? Importante também só destacar, né, que a gente fez uma primeira fala aqui, Ana, mais geral, né, mas que a gente tem muitas ações na área de estágio, né, na área da política de acompanhamento de egresso, muitas ações que a gente continua tocando, né, e que não dá tempo de falar que talvez numa Uma hora, próxima muito pouco. oportunidade que a gente consiga aí falar, falar também dessas outras ações também são importantes, dar destaque também para as ações que vem acontecendo. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo a todos e a todas. Cuidem-se, lavem as mãos. Fiquem em casa.